As pessoas podem ir mandando perguntas, porque agora eu vou falar com a Maria do Carmo, fonoaudióloga, e a gente vai aprender um pouco também o que a evolução da tecnologia a favor dos deficientes auditivos, gente. Então, também leva o telefone hoje, vai ficar a partir de agora esse telefone direto aqui, que é o WhatsApp de vocês, tá? Se tiver perguntas, aproveitem e mandem. Tudo bom, querida? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Novidades, o que nós temos de novo, hein? Muitas pessoas hoje têm perda auditiva. A perda auditiva, ela acontece apenas com idosos, com jovens, e o que está levando a essa perda auditiva? Muita gente com perda auditiva. Nosso mundo é muito barulhento. A gente às vezes acha que perda auditiva é uma coisa do idoso, mas não é. Na verdade, a perda auditiva pode acontecer em crianças, no jovem, no adulto e também no idoso. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente está falando aí em 360 milhões de pessoas no mundo com perda auditiva. 28 milhões no Brasil. 28 milhões no Brasil? Muita gente com perda auditiva. E esse número tende a crescer se a gente pensar que a população está envelhecendo, a perda auditiva na terceira idade ela é muito comum. Mesmo. E os fones de ouvido, que a gente tem usado cada vez mais alto, mais intenso. E isso também é um grande risco para a saúde auditiva. Nossa, isso é que pior. É quase impossível a gente controlar, né? Essa moçadinha, né? Som alto, é fone no ouvido. Mas a gente tem algumas orientações que a gente pode dar em relação a isso para prevenção. Então, a primeira coisa é não usar o fone de ouvido com o volume do dispositivo para além da metade. Ou, por exemplo, se você está usando um fone de ouvido e uma pessoa ao redor também está escutando, já é um sinal de que não está na intensidade adequada, já está correndo algum risco aí para a audição. Então, são alguns cuidados que a gente pode ter para tentar evitar. O problema auditivo ele vai acontecer depois. Né? Não é na hora que está ouvindo o fone de ouvido. É quanto tempo, mais ou menos, você ficar nessa coisa de música alta? Depende muito da combinação entre o tempo de exposição, a intensidade que você usa. Mas se a gente está falando desses jovens que usam iPhones de ouvido, a gente vai falar de uma perda auditiva que vai aparecer lá quando ele estiver mais velho. Por isso que é difícil até a gente orientar, a gente orienta, mas é difícil todo mundo seguir por conta disso. É prevenção. Está falando mais uma prevenção, né? E os aparelhos hoje? Mudou muito, essa é a notícia boa. Se a gente está falando de algumas notícias difíceis, também tem notícia boa. Os aparelhos mudaram muito, então hoje existe muita tecnologia a favor de quem tem deficiência auditiva e não tem tratamento. O tratamento é o uso de aparelho auditivo para grande parte dessa população com deficiência auditiva. Então, apesar de algumas pessoas ainda associarem o aparelho auditivo a uma coisa grande, feia, hoje eles são extremamente pequenos. São discretos. São bem pequenininhos. Bem pequenininhos. Ó, por exemplo, na minha mão tem um exemplo de um aparelho, que ele é até chamado de invisível, porque ele fica bem lá dentro do conduto. Eu estou usando um outro aqui na minha orelha, que também é quase imperceptível. Não dá pra perceber. Esse vai atrás da orelha. Então, são exemplos de aparelhos auditivos que são realmente pequenos. Mas o mais legal é que, além de pequenininhos... Sim, é mínimo, né? Além de pequenininhos... Olha que o tamanhico, gente. Pega aqui, Cauê. Olha só. Olha o tamanho. Que tá na minha orelha também vai atrás. Ó. Né? Olha o tamanhozinho. E lembrando que isso aqui fica dentro, né? No ouvido aqui, ó. Olha só, a anteninha. E o interessante é pensar que assim, não é que eles só estão discretos e menores. Gente, a tecnologia que vai dentro desses aparelhos hoje é que é também incrível e impressionante. Esse aqui também. Vou mostrar o que fica... Todo mundo que antes achava, né, que era feio, muito grande. Ó. Eles são imperceptíveis. Não dá. Super bonitinhos, pequenininhos, discretos. Qualquer pessoa pode usar o aparelho? Desde que tenha perda auditiva e que essa perda auditiva não tenha tratamento além do uso do aparelho auditivo. Então, quando a perda auditiva é irreversível, então, nesses casos, a pessoa é encaminhada pelo otorrinolaringologista para o uso do aparelho auditivo. O uso do aparelho, ele vai fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. A gente também costuma achar que usar o aparelho vai simplesmente fazer com que a pessoa ouça melhor as pessoas falando e, portanto, conversar mais, enfim. Mas é muito além disso e é isso que a gente está tentando alertar as pessoas. O som, ele é alimento para o cérebro, ele é estímulo. E se a pessoa tem perda auditiva e não usa o aparelho auditivo, ela está deixando de alimentar seu cérebro, ela está deixando de receber estímulo. Isso vai contribuir, vai ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Vai contribuir para um declínio cognitivo maior. Pessoas com perda auditivas podem ter o declínio cognitivo de 30% a 40% mais rápido do que pessoas que não têm perda auditiva. Depressão, isolamento, são outras coisas que pioram com a perda auditiva não tratada. E quais os sinais? Eu sei que as pessoas, assim, a gente fala, tem que ir sim, passar pelo médico, avaliar com qualquer problema.
Mas o que pode a pessoa, assim, já dar um alerta, assim, olha, tenho que ir para fazer um exame direcionado? Normalmente, os familiares são o primeiro alerta. Você não está escutando a TV, está aumentando muito, o telefone tocou, você não escutou, ele está desatento. Esses são alguns dos sinais. Então, tocou o telefone, não ouviu, tocou a campainha, não escutou, começa a ter dificuldade para entender as pessoas quando está em ambientes com muita gente, em festas, em restaurantes. Muitas vezes as pessoas começam até a se isolar, já que não conseguem mais entender tudo que está sendo dito. Esse é o pior impacto para as pessoas que têm problema e que não estão usando. Esse é o impacto direto, que a gente percebe de cara. Mas existe esse impacto secundário, que é o que eu estava te falando, que é deixar de alimentar o cérebro. Ele precisa do estímulo. Então, não ter a perda auditiva e não usar o aparelho pode sim contribuir para uma série de coisas. É você camuflar, na verdade, tentar camuflar uma situação que acontece, que está ali, e você pensa que não usando vai estar resolvendo o problema. Pelo contrário, é igual exames, né? Você está com, sei lá, tá um nódulo no seio, você tem medo de fazer um exame e descobrir que tem um câncer. Exatamente. Você só está deixando ele crescer e crescer e piorar. E muita gente acha, mas minha perda auditiva não é tão grande assim, tá tudo bem. E aí, tá errado, problema, né? Tá errado, porque se a pessoa tem perda auditiva que a gente considera leve, que é o grau mais suave da perda auditiva, ela já tem risco de ter declínio cognitivo mais rápido, ela tem maior risco de queda. E isso, por exemplo, no idoso é muito grave, a queda mesmo. Então, tudo isso pode ser impactado pela presença de uma perda auditiva não tratada. E aparelho auditivo hoje tem uma tecnologia, assim como a gente vê nos celulares, a gente vê em outros aspectos da nossa vida, essa evolução aconteceu com o aparelho auditivo. Então, hoje o aparelho auditivo pode ser controlado por um aplicativo no celular. A gente está prestes a ver a inteligência artificial chegando nos aparelhos auditivos. Então, aparelhos auditivos que vão ter sensor de queda, que para o idoso é interessante. Então, deixar de usar o aparelho auditivo hoje é muito por falta de informação. É prejudicar você mesmo, né? Com certeza. E as pessoas ainda deixam? Tem pessoas que se recusam a usar? Algumas pessoas... Mas eles tão discretos, muito discretos. Porque eu acho que antes não gostava porque era enorme, era feio, esteticamente. Eu acho que o componente estético antes pesava muito. Sim. E situações como essa aqui, para divulgar para a população que os aparelhos mudaram, favorecem. Porque algumas pessoas ainda acham que os aparelhos podem ser grandes ou que o aparelho não vai ajudar porque a perda dele é muito pequena. Mas mesmo perdas auditivas pequenas hoje podem sim ser ajudadas com o aparelho auditivo para melhorar a qualidade de vida. Claro. E crianças, hein? Crianças também, muitas crianças com perda auditiva, são inúmeras as causas, muitas delas são irreversíveis e nesses casos de perdas irreversíveis, a gente também fala em aparelhos auditivos. E existe para quando tem audição quase zero? Audição quase normal? Existe. Como hoje a gente controla muito bem a quantidade de amplificação que a gente dá para cada paciente, a gente consegue estimular o quanto a pessoa precisa. E não estimular além do que ela precisa, que seria E pessoas que têm muita perda, consegue hoje? Também. A gente tem objetivos diferentes. Quando uma pessoa tem uma perda auditiva grande, que a gente chama de grau profundo, são pessoas que a gente vai amplificar bastante e a gente tem objetivos diferentes. A gente quer que a pessoa esteja mais conectada ao mundo, escute sons de buzina, do carro. Agora, uma pessoa com perda auditiva moderada, que é uma perda auditiva nem tão grande, nem tão pequena, a gente já está falando em um aparelho para fazer com que o paciente converse melhor em ambientes ruidosos, entenda melhor em ambientes difíceis e, além de tudo, estimule. É isso que eu vim falar. Sobre a estimulação, é importante ouvir com o aparelho auditivo para não deixar que o cérebro, que todo o sistema deixe de ser estimulado. Porque é que nem exercício físico, se a gente não faz, o nosso corpo começa a dar algumas respostas negativas. Ter uma perda auditiva e não usar o aparelho auditivo também tem um impacto negativo na saúde geral. Claro, porque a oportunidade está tanta, né, das pessoas conseguirem agora com os aparelhos tão discretos. É qualidade de vida. Claro. Né? Qualidade de vida. E a gente está envelhecendo, a população está envelhecendo. E a gente quer viver bem. E quando, na terceira idade, então, se tem problema, até ver, ó, gente, está liberado para vocês aqui, ó. Se tiver perguntas também. Mas tem mais pergunta com o tarô aqui, né? Pois não reclama. Vamos lá, o telefone está liberado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o momento é esse. E as novidades que estão chegando, para esses que precisam de aparelhos auditivos, esses são os mais modernos.
Sim, na verdade... E criança, é o mesmo tipo de aparelho? São aparelhos diferentes, às vezes, no que diz respeito à caixa dele, às vezes um pouco menor. Depende muito da criança. Se for criança pequena, a gente não coloca esses que vão dentro do ouvido. Então, em crianças, a gente tem uma conduta um pouquinho diferente, mas existem aparelhos para todas as faixas etárias. Que bacana isso, É muito legal. Que dó, né? E a pessoa percebe que tem a perda auditiva, ela deve fazer... o que nesse ato? Quando a família já fala que está percebendo que a pessoa está gritando, está falando alto, a primeira coisa é procurar um fono, né? Sim. Na verdade, a pessoa procura um médico otorrinolaringologista que é responsável por fazer o diagnóstico dessa perda auditiva e realmente detectar se essa perda auditiva é irreversível e vai ser encaminhado, então, para o uso do aparelho auditivo, que normalmente é feita uma adaptação com um fonoaudiólogo. Maravilhosa, adorei você aqui. Pode, Obrigada. por favor, deixar as redes sociais para as pessoas que estão em casa que tenham dúvida, queiram... Claro, se alguém tiver alguma dúvida, é contato@microsom.com.br ou nosso 0800, que é 0800 11 6491. Obrigada, viu? Obrigada. Volte sempre, Carmo. Obrigada.